Em Romanos 16:13, Rufo é chamado de eleito no Senhor. Sim. Eleito para quê? Fala aí, lê o texto. Eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Tá, se ele tá falando de ser eleito no sentido dele ser salvo, é isso que você quer dizer? Tá, então se ele tá falando isso é porque ele faz parte do corpo de Cristo. Porque Paulo não vai dizer uma coisa num canto. Mas é uma pessoa, ele tá falando uma Sim. pessoa. Bom, pra mim é uma alegria poder falar sobre Romanos 9, não somente por causa da minha experiência particular a respeito do tema, mas também porque eu acho que é um texto mal interpretado. Eu não concordo com absolutamente nada daquilo que o calvinismo diz a respeito desse assunto, inclusive alguns termos e palavras que nós usamos em comum. Na minha percepção, existe uma interpretação diferente para cada uma delas, como eleição, predestinação e salvação. Eu acho que a forma que eu trato com estas palavras, à luz do meu entendimento da Bíblia, é totalmente diferente da interpretação que, por exemplo, o Isaac vai dar sobre cada uma delas no seu contexto teológico. Embora Romanos 9 seja usado para se defender a ideia calvinista, determinista e tudo mais, eu acho que Romanos 9 é, na verdade, o ápice da expressão paulina, o ápice da sua argumentação contra a predestinação. E claro, eu não estou falando da predestinação no seu termo ontológico, mas Paulo fala da predestinação, né, no Novo Testamento, mas não a predestinação calvinista. Essa dupla predestinação de Deus determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E eu acho que Romanos 9 é exatamente o oposto. É quando Paulo, no ápice da sua argumentação, ele vai demonstrar que isso não existe. E, ironicamente, de forma bastante engraçada, os calvinismos, por alguma razão misteriosa, insistem em usar Romanos 9 como se fosse uma espécie de corroboração do seu pensamento. Mas para Romanos 9 ter a interpretação que os calvinistas atribuem a ele, Romanos 9 deveria ser um fascículo de um assunto aleatório destacado de todo o livro de Paulo aos Romanos. Porque quando a gente faz uma exposição capítulo por capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 5, do capítulo 9 ao capítulo 11, que é o assunto central de Paulo, ele abre parênteses gigantescos ali do capítulo 6 até o final do capítulo 8, mas ele volta ao assunto que é justamente a não acepção de pessoas da parte de Deus em relação à salvação, e é por isso que ele vem repetindo exaustivamente ao longo do livro de Romanos que não há diferença entre judeus e gentios, o tempo inteiro, e ele não foge do assunto quando ele chega em Romanos 9. Se em Romanos 9 Paulo estivesse realmente dizendo que a predestinação calvinista é bíblica, como se interpreta o texto de Romanos 9, e se a gente tiver tempo, a gente vai perceber que não faz sentido, inclusive as frases e os chavões que são usados em cima das frases do texto de Romanos 9, elas perdem o sentido, inclusive no contexto imediato. Sem falar do contexto mais longínquo, que seriam os outros capítulos que recheiam, né? Que o capítulo 9 está ali no meio. O imediato é do 9 ao 11 ali, né? O assunto é do 9 ao 11, mas... Eu queria me referir mais aos versículos anteriores e posteriores às frases que são tiradas de versículos do capítulo 9, ou seja... O imediato mesmo. Exatamente. 2 versículozinhos antes ali, 2 versículozinhos depois, e eu sei que a gente tem pouco tempo, não sei se vai dar pra gente fazer isso, mas... para que fique claro, né, e bem sinalizado por que caminho eu vou seguir, eu estou dizendo aqui que, na minha concepção, Paulo usa o capítulo 9 para comprovar a sua argumentação de que a ideia da predestinação fatalista não existe. Ok. Pastor Isaac. O que o pastor Nathan Rufino disse acerca de Paulo fazer esse ponto, explicar e ensinar os romanos de que não há distinção entre judeus e gentios é verdadeiro. Um dos objetivos, não o único, mas um dos objetivos da carta aos romanos é mostrar isso, que Deus não faz a acepção entre judeus e gentios, mas, sobretudo, a carta aos romanos vai ensinar a justificação pela fé, e pela fé somente. Por quê? Porque a igreja de Roma era uma igreja composta por judeus e gentios, e precisava ser ensinado aos judeus ali, especialmente aos judeus ali, que a lei não podia salvar. Isso é muito claro, nós vemos nos primeiros capítulos mostrando isso, e mostrando inclusive a condição de todos os seres humanos, tanto judeus como gentios, que são: não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não há um sequer que vá que se disponha a buscar a Deus. Essa é a condição de todos. Então como é que eu vou me justificar? É a grande pergunta do livro de Romanos. Como pode o homem se apresentar justo diante de Deus?
Como ele vai fazer isso? Como o homem pode estar justo diante de Deus? Como o homem pode ser justificado? E aí Paulo vai tecer toda a sua teologia mostrando que é pela fé em Cristo somente. Inclusive, o capítulo 10, consequente ao capítulo 9, vai mostrar isso, vai mostrar para os judeus, dizendo, judeus, o verdadeiro Israel não é aquele lá que você que se gabava da sua posição de israelita, você é tolo. Por quê? Porque a lei, eu já disse que a lei não pode salvar, eu já disse que a lei não pode justificar. O que justifica é a fé em Jesus. Então, o verdadeiro judeu é aquele que deposita sua fé em Cristo. Ele vai até usar a analogia da oliveira e os ramos cortados e os ramos enxertados, mostrando ali, e Paulo se gloriando, graças a Deus, né, por ser o apóstolo dos gentios, porque o evangelho chegou até nós, mas mostrando, judeus, a salvação, a justificação é pela fé e pela fé somente. Ele está mostrando isso ao longo de todo o texto, e o capítulo 9 tem as suas nuances. Aliás, ele termina ali praticamente o capítulo 8 falando sobre salvação. A ordo salutis, muitos teólogos usam esse termo, a ordo salutis, a ordem da salvação, como é que a salvação se processa, está lá em Romanos 8:30. Então, o contexto todo é esse, e o capítulo 9 está inserido nesse contexto e vai mostrar como essa salvação se opera. Ok. Pastor Natan. Tá, então é o seguinte, eu sei que não vai dar tempo de eu explicar e pode ser até um pouco irresponsável isso que eu vou fazer, mas eu vou jogar aí umas migalhas como rastro até o caminho certo, tá? Em primeiro lugar, no meu conceito, a Bíblia ensina sobre eleição, mas não da forma calvinista de pensar. A eleição que eu acho ser verdadeiramente bíblica, ela pode ser dividida em dois aspectos. Tem a eleição para o serviço ou para desempenhar uma determinada função e tem a eleição para a salvação. A eleição para o serviço ou função, ela é coletiva e é individual. A eleição para salvação não existe em nenhum lugar na Bíblia que fale de eleição para salvação individual. Existe a eleição corporativa para salvação. No Antigo Testamento, por exemplo, Israel e igreja. Voltando para a eleição do serviço ou da função, também da mesma forma. Corporativa, Israel, igreja. Individual no Antigo Testamento, Abraão, Jacó, Moisés, Ciro. Ou no Novo Testamento, Jesus, Judas, Paulo e por aí vai. E outra coisa, além disso, além de o meu conceito, que eu acho que seja bíblico, claro, de eleição ser diferente do pensamento convencional, principalmente calvinista, a eleição que eu acho que seja bíblica, ela pode sim ser fracassada ou resistida. A eleição não é garantia de sucesso, seja para um serviço, para uma função ou no sentido corporativo. Para falar a verdade, é exatamente isso que eu acredito que Paulo vai falar em Romanos e mais especialmente no capítulo 9. Ele vai tratar sobre a eleição corporativa de Israel, porque esse é o foco. Ele não está falando sobre a humanidade ou sobre esse conceito teológico que se debate entre calvinistas e arminianos, mas ele vai falar que a eleição corporativa de Israel é real. Deus não rejeitou o seu povo, mas no capítulo 9 ele comprova a rejeição individual. Ou seja, o capítulo 9 ele trata sobre a eleição corporativa e a rejeição individual. E ele vai explicar as razões do porquê e comprova o seu argumento citando exemplos bem conhecidos dos judeus, né? Que vai ser o caso lá de Ismael, Isaque, Esaú, Jacó e o faraó. Todos os três estão dentro da mesma abordagem de Paulo para comprovar a eleição corporativa e a rejeição individual por aspectos que ele vai apresentar em cada um dos exemplos que ele dá. Então, assim, não tem como, no meu ponto de vista, não tem como a gente conseguir, se a gente realmente respeita o texto, o contexto e o desenvolvimento lógico da ideia que Paulo vai apresentando, não tem como a gente chegar à conclusão de que Paulo estaria falando sobre predestinação para o céu, eleição para o céu, predestinação para o inferno ou qualquer coisa semelhante. Na verdade, eu acho que o problema da interpretação calvinista é porque eles estão sempre procurando o gato preto. Esse eu acho que é o problema. O que é isso? O que é procurar o gato preto? É um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando o gato preto que não está lá. Esse é o problema. Então, por causa disso, as pessoas se perdem. E em vez de ficarem no texto, eles inserem concepções teológicas, conceitos já pré-definidos. E é claro que as frases dos versículos podem parecer corroborar o pensamento que a pessoa traz consigo quando vai ler Romanos 9. Mas não é isso que Paulo está falando. Ok, pastor Isaac.
O pastor Natan disse que não existe eleição individual no Novo Testamento. Para a salvação. Em Romanos 16:13, Rufo é chamado de eleito no Senhor. Sim. Eleito para quê? Fala aí, lê o texto. Eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Tá, se ele tá falando de ser eleito no sentido dele ser salvo, é isso que você quer dizer? Tá, então se ele tá falando isso é porque ele faz parte do corpo de Cristo. Porque Paulo não vai dizer uma coisa num canto. Mas é uma pessoa, ele tá falando uma pessoa. Sim, porque se ele faz parte do corpo de Cristo, porque a eleição para a salvação é corporativa, do meu ponto de vista. Isso quer dizer então que ele está salvo porque faz parte do corpo de Cristo. Ele está em Cristo, ou como você colocou aí, no Senhor, né? Segunda Tessalonicenses também vai endereçar um grupo de irmãos que estavam lá em Tessalônica e chamá-los de eleitos. Deus vos escolheu. Segundo as Tessalonicenses 2:13. Em Efésios 1 também dito isso, que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Mas ali não fala de salvação não, tá? Mas deixa ele concluir o argumento, porque senão a gente vai conseguir, senão não vai dar certo. Mas independente disso, independente de salvação, haver ou não salvação individual, a questão é que em Romanos 11, eu até concordo, dá para entender que no começo do seu argumento, Paulo vai utilizar, por assim dizer, um tipo, utilizar ali Jacó e Esaú como tipo para expressar algo amplo. E não está falando deles exatamente ali, ó. Mas a questão física, né? Da pessoa física, né? Vamos dizer assim. Mas a questão é que Paulo, na medida que o capítulo é escrito, ele vai afunilando esse conceito, até por causa dos termos que ele usa. O versículo 11, por mais que nós tratemos como eleição corporativa, o versículo 11 vai afunilar a questão, porque ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Tudo bem. Vamos lá, para que o propósito de Deus quanto à eleição. Eleição para quê? O pastor Natan vai dizer. Eleição para Jacó ser o antecedente de Jesus e Esaú não. Ok. Mas a questão é que Deus olha para indivíduos e os escolhe para determinadas funções, para determinadas coisas. Concordo. Deus faz isso. Isso não... Independente da vontade da pessoa, independente da existência da pessoa, Deus faz isso antes dos tempos eternos. Deus faz isso porque Ele é soberano sobre os seus vasos. E aí o versículo 16 vai dizer: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Ele afunilou, está falando de indivíduos aqui. Ele usa termos que são não amplos. Você não consegue, não depende da nação tal ou do povo tal. Não, depende de quem quer ou de corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ok, vamos afunilar mais um pouquinho. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Eu sei que esses textos são difíceis de gestão, porque parece mesmo, eu dou o braço a torcer aqui, porque na lógica, parece mesmo que Deus é um déspota, que Deus ele faz o que ele quer, que Deus endurece pessoas, que Deus amolece pessoas e que Deus no final das questões calvinistas, por assim dizer, usando o termo aqui, Deus vai mandar pessoas para o inferno. É difícil olhar para esse texto aqui. Deus endurece quem quer. É muito complicado, mas olha só, Paulo na sua diatribe vai trazer aqui, ó, exatamente esse meu questionamento. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ok, Paulo nos dê a resposta a essa indagação, nossa, indagação comum, não só de arminianos, não só do pastor Natan, mas dos calvinistas também. Nos dê essa indagação, nos dê a resposta a essa indagação. Quem resistiu à vontade do Senhor, César? Quem és tu, ó Isaac? Quem és tu para discutir isso com Deus? A questão é que Deus... ele está falando de salvação aqui, está no contexto de o homem só pode ser justificado pela fé em Cristo. Não está falando, ele pode ter começado pela questão abrangente. Não é à toa que no capítulo 10 e 11, ele vai falar,
os verdadeiros israelitas, ele tirou o caráter de nação e trouxe para o caráter do individual. Pessoal. Ou seja, aquele que crê em Cristo é esse o eleito, é esse o escolhido. Ok, pastor Natan. Na diatrebe de Paulo aí, como você acabou de mencionar, que seriam perguntas retóricas de uma persona imaginária de Paulo, a pessoa que faz a pergunta ali não é o cristão do ano de 2023. É o judeu contemporâneo de Paulo que está indignado pelo fato de Paulo dizer que o judeu não está predestinado para ser salvo. Então, quando Paulo endereça a sua carta aos Romanos, que ele vai abordar sobre a questão da salvação para judeus e gentios, que esse é o contexto, aquela pergunta retórica, né, dessa persona imaginária, na verdade, é o judeu que se sente indignado porque Paulo está dizendo que por ele ser parte do povo eleito, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, ele não está destinado à salvação como ele imaginava. E Paulo justamente está mostrando aí a possível, hipotética revolta de um judeu contemporâneo seu, que vai ser o chamado por Paulo de rejeitado nas suas explicações do capítulo 9 de Romanos. Agora, para você observar como isso é totalmente coerente com o resto da epístola, você vai para o capítulo 1, por exemplo, e logo no começo ele diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação, do judeu e do gentil. Aí no versículo 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que, em vez de aceitar a verdade, preferem a injustiça. Aí depois ele diz no versículo 21: tendo conhecimento de Deus, estes homens não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes. Primeira menção do endurecimento do coração aí. Obscurecendo-se-lhes, isso vai se repetir ao longo de Romanos, com frases levemente diferentes, e culminar em Romanos 9, quando ele fala do endurecimento. Ele repete depois no capítulo seguinte, e no 11 também. Mas veja o que ele está falando: pessoas que têm o conhecimento de Deus, que em seus próprios raciocínios, por não se submeterem aos princípios divinos, querem estabelecer sua própria lei de justiça. Ele está falando dos judeus. Aí ele vai e diz: estes obscureceram os seus próprios corações. Aí olha o que ele diz no versículo 24: por isso, Deus entregou tais homens à imundície. Versículo 26, por causa disso Deus os entregou a paixões infames. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa é a fraseologia de Paulo logo no capítulo 1, na introdução de tudo que ele vai culminar em Romanos 9, falando do juízo retributivo de Deus. Deus, ele faz por causa de uma ação contrária aos seus princípios. E em Romanos 9 ele vai mostrar que Deus é uma pessoa. Deus não é uma ideia, um conceito, uma ideia volátil, aleatória. Não, tem coisas que Deus gosta, tem coisas que Deus não gosta. Tem coisas que agradam ao coração de Deus, tem coisas que movem o seu interior, tem coisas que o irritam e lhe fazem manifestar a sua ira, que é o que ele vem falando já no começo do capítulo 1. E é o que vai ser expressado em Romanos 9 em todas as frases que ele vai demonstrar a sua misericórdia para com uns e a sua ira e o seu endurecimento ao coração de outros. No capítulo 2, quando tiver preparado, tu me fala, tá, César? No capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: o justo juízo de Deus. No versículo 1 do capítulo 2 ele diz: és indesculpável, ó homem, quem quer que sejas. Quando ele diz quem quer que sejas, ele deixa implícito que ele se dirige à nação judaica, ao povo judeu. Aí ele diz: é indesculpável, não importa quem você seja, porque acumulas contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, para que não se pense, mas é injusto, é errado, do que é que Deus quer se queixar? Não, é justo. Quando Deus julga, é justo, não tem justiça. Aí no versículo 17, do 17 ao 18, ele vai dizer: tá, então peraí, tu é judeu? Deixa eu te falar uma coisinha. Se tu tem por sobrenome judeu, por que tu ensina outros, mas não te ensina a ti mesmo? Tu prega que não se deve furtar, mas furta? Tu te glorias na lei, mas desonras a Deus pela transgressão da lei? É como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aí ele vai falar: porque não é judeu quem o é apenas por fora, e nem circuncisão aquela que é somente na carne. E voltando para o versículo 9 e 7, ele também faz aquilo que a gente conhece bem. Ele diz: olha, a tribulação, a angústia vão vir para a alma de qualquer homem que faz o mal. Judeu primeiro, porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Mais responsabilidade. Aí ele diz: e também ao grego, que representa aqui a todas as outras nações da terra, os gentios. Aí ele fala: glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E ele vai repetir essa mesma ideia no capítulo seguinte, quando ele vai falar que não há distinção.
No capítulo 3, ele diz, tá, então qual é a vantagem, pois, de ser judeu? Porque ele está falando sobre isso o tempo inteiro. Aí qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Aí Paulo diz, muita gente, sob todos os aspectos, mas principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, as palavras de Deus. Aí ele faz a diatrebe. Olha a perguntinha, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles desfaz o propósito de Deus, a fidelidade de Deus, o desígnio de Deus. Esse é um pensamento que os calvinistas, eles estão ligados com ele, parede com parede, né? Porque eles dizem assim, não, se Jesus morreu por todos, então todos têm que ser salvos. Né? Se Deus ama todos, então todos têm que ser salvos. Porque se Deus deu a sua palavra para a salvação de todo mundo, então todo mundo tem que ser salvo. Não, pera lá. Paulo diz aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A incredulidade dos judeus não invalida o desígnio, a fidelidade, a palavra, o propósito de Deus. Uma coisa não tem ligação direta com a outra. Eu não posso acusar Deus ou dizer que Deus fez isso ou fez aquilo, privou um, privou outro, por causa da infidelidade ou da incredulidade do ser humano. Aí ele vai dizer, desculpa, na verdade, para corroborar o pensamento, é bom lembrar que em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 13, Paulo vai mostrar que o povo judeu foi salvo do Egito, foi salvo da escravidão, mas depois Deus destruiu os que não creram. Parece que o irmão preparou vem trazendo de Romanos 1 até chegar no capítulo 9, os momentos onde Deus lida com o povo de forma pessoal e não exatamente corporativo. É interessante, só que o problema é o tempo. Então eu vou pedir para você acelerar aí para concluir, tá bom. Porque você ainda está no capítulo 3, tá bom. Eu acho que isso ia até o capítulo 9. Obrigado, César. Então, em Judas 1,5, Judas fala a mesma coisa que Paulo comenta lá em 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Ele diz, olha, eu quero lembrar vocês que vocês já estão cientes disso, mas o Senhor libertou um povo, ele está falando do povo judeu, tirando-o da terra do Egito e depois destruiu os que não creram. Tá? Embora não venha a ser possível que a gente faça toda essa exposição ao longo dos capítulos por causa do nosso tempo aqui, como o César acabou de me lembrar, seria um exercício interessante de vocês fazerem em casa. Leiam o capítulo 9 de Romanos, lembrando que o capítulo 9 é apenas um capítulo de toda a composição do livro de Romanos. São 16 capítulos. O capítulo 9 é apenas um deles. Ok. Bom, a gente vai para o intervalo rápido. Eu comecei com o Isaac, fechei aqui com o Natan. E a gente volta já já. Vem com a gente.